Pois bem, pessoal, então estamos de volta aqui agora com esse bloco para dar continuidade ao nosso assunto de hoje, fonética. Entrando agora então na discussão sobre sílaba. O que é sílaba, galera? Sílaba é o conjunto de um ou mais fonemas, tá? Guarde isso, você já sabe o que é um fonema. Conjunto de um ou mais fonemas pronunciados numa única emissão de voz. Olha só, única emissão de voz, isso é interessante. Então, por exemplo, pá, tom. Na palavra caderno, eu tenho 3 emissões de voz, né? Eu tenho caderno. Então aqui eu tenho 3 sílabas. Na palavra saúde, a mesma coisa. Eu faço 3 exercícios, né? 3 emissões de voz. Sílaba é caracterizada pela presença de uma vogal. Eu já falei isso para você. Toda sílaba obrigatoriamente tem que ter uma vogal. A sílaba não precisa ter semivogal e também não precisa ter consoante, mas a vogal é necessária porque ela é o núcleo da sílaba. E detalhe, para cada sílaba, uma vogal. Então, por exemplo, na palavra caderno, eu tenho 3 sílabas. Obrigatoriamente, eu tenho 3 vogais. Tá? Na palavra tom, eu só tenho uma sílaba, então eu só tenho uma vogal. O número de sílabas é igual ao número de vogais. Foi o que eu acabei de dizer para você. Na palavra pá, se eu tenho apenas uma vogal, eu então tenho o quê? Uma vogal, uma sílaba. Na palavra doce, 2 sílabas, 2 vogais. Na palavra cadeira, 3 sílabas, 3 vogais. Albert, espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. A letra I é semivogal? Sim. Por quê? Quanto vale a letra E? Vamos usar aquele artifício, hein? A letra E vale 2. Quanto vale a letra I? A letra I vale 1. Você sabe que a vogal é mais forte do que a semivogal. Então, tá aí para você. Na palavra geladeira, eu tenho uma sílaba, uma vogal, 2 sílabas, outra vogal aqui e, finalmente, outra vogal aqui, tá certo? De novo, quanto vale a letra E? Número 2. Quanto vale a letra I? Número 1. Então eu tenho aqui vogal e semivogal. Não há sílaba sem vogal, mas há sílaba sem consoante e sem semivogal. Foi o que eu disse para você. Na palavra voo, por exemplo, eu tenho 2 sílabas. Olha aqui as vogais. Repare que na segunda sílaba da palavra voo, eu não tenho nem consoante, nem semivogal. Na palavra saia, eu tenho consoante, eu tenho vogal e eu tenho semivogal. Lembrando, a letra A vale 4, a letra I vale 1. E na segunda sílaba da palavra saia, eu tenho outra vogal. Classificação das palavras conforme o número de sílabas. Veja bem. Então, a palavra que só tem uma sílaba é chamada de monossílaba. As palavras que têm 2 sílabas são chamadas de dissílabas. As palavras que têm 3 sílabas são chamadas trissílabas. E as palavras que têm mais de 3 sílabas, isto é, 4, 5, 6 e por aí vai, são chamadas de poli, né? Poli, várias sílabas, mais de 3. Como é que normalmente a gente separa as sílabas de uma palavra? É interessante você guardar alguns conceitos. Em primeiro lugar, você precisa prestar atenção na consoante inicial. A consoante não pode formar uma sílaba sozinha, nós já vimos isso. Então, necessariamente, ela vai se juntar à sílaba seguinte. Olha aqui, ó. Eu não poderia ter uma sílaba formada
apenas com a letrinha P. Também não poderia ter uma sílaba apenas formada com a letrinha M, com a consoante M. Segunda dica para você. Agora já não estou mais tratando da consoante inicial, e sim da consoante interna. Ela vai ficar, geralmente, na sílaba anterior, na sílaba que a antecede. Detalhe, se estiver entre uma vogal e outra consoante. Essa condição aqui é importante. Então vejamos, abdicar. Olha aqui. A vogal anterior atrai a consoante seguinte, né? Olha aqui, amarelo. Por que que a letra M agora não ficou na primeira sílaba, já que eu tenho uma vogal ali? Porque agora o que vem depois não é uma consoante, e sim o quê? Uma vogal. Cuidado que você precisa ter com algumas palavras, né? Com alguma separação de sílabas, com algumas separações de sílabas. Veja, especificamente, repare as letras R e L. Por quê? Se a consoante seguinte for uma dessas letras que eu acabei de dizer, olha lá, olha o que vai acontecer. A consoante, né, vai ficar na sílaba seguinte. Então veja, apresentar e sublime. Eu tenho aqui uma vogal. Antes eu tinha dito, olha aqui, que a vogal atraía a consoante, mas agora essa atração foi perdida. Por quê? Porque depois da letrinha P apareceu a letrinha R, que atrai a letra P. Na palavra sublime, eu tenho aqui, ó, uma vogal, mas essa vogal não está atraindo a letra B, porque agora apareceu a letrinha L. Tá joia? Outro cuidado importante é com a palavra sublinhar. No vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá? Nós temos as duas formas, tá bom? Ou você pode manter a letra B junto à letra L, ou você pode então colocar a letra B ao lado da vogal U. Então eu tenho aqui uma vogal, ó, atraindo a letra B, ou a própria letra L fazendo esse papel aí atrativo, tá? As duas maneiras estão registradas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Outro detalhe, aconchegar. Aqui é importante você perceber a presença dos dígrafos. Então, presta atenção, galera. Na língua portuguesa, os conceitos vão se somando. O ensinamento, né, vai sendo construindo ao longo do tempo. Nós falamos ainda há pouco sobre dígrafo. Olha como é importante você ter esse conhecimento sobre dígrafo para fazer a separação silábica adequadamente. Então veja, dígrafos inseparáveis. Agora, todos os dígrafos são inseparáveis? Não. Apenas esses que eu estou apresentando para você. Os demais são separáveis, então cuidado, tá? Na palavra bisneto, cisplatino, desligar, distração, prefixos, tá? Esses prefixos são inseparáveis, tá joia? Quando há uma consoante após eles. Isso aqui, ó, é importante, tá? Esse detalhe aqui. Se não houver uma consoante, então, se houver uma vogal, por exemplo, aí eles serão separáveis, tá ok? Vamos prestar atenção aqui na palavra bisavô. Repare, eu agora tenho uma vogal atraindo a letra S do prefixo bis.
na palavra cisandino. Repare, eu tenho uma vogal que atrai a letra S do prefixo cis. Na palavra desesperar, eu tenho então aqui uma vogal atraindo a letra S do prefixo des. E isso vai se repetir, tá ok? Você pode então ver aí que nós vamos repetir aqui, tá? Vogal, tá? Na palavra exército, eu tenho aqui a vogal atraindo. Na palavra transatlântico, eu tenho uma vogal atraindo S, tá ok? Caatinga. Detalhe, letras idênticas agora, nós estamos aqui. As letras idênticas, elas ficam em sílabas distintas, bem como, tá? As letras C e o C cedilha, tá? Então, caatinga, separáveis. Coordenar, idem. Hospital, C com C, separa. C com C cedilha, também mantém separados. Palavra ataúde, airoso, paraguaio. Bom, diferentemente dos hiatos, os ditongos e os tritongos, tá? Ditongos e tritongos são inseparáveis. Você não separa ditongo e nem tritongo. O que é o ditongo? Ditongo é quando você tem uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa. Você pode começar com a semivogal e terminar com a vogal. Lembrando, a letra A vale 4, a letra I vale 1. Então você tem uma vogal e uma semivogal. Isso aqui é o meu ditongo. Vogal e semivogal na mesma sílaba. Paraguai. U, 1. I vale 1 também. A vale 4. Então eu tenho semivogal, vogal e outra semivogal. Então, o que eu tenho aqui? Tritongo, tá? Tritongo. Tritongo, repetindo, semivogal mais vogal. A vogal sempre vai ficar no meio, a posição dela é fixa, diferentemente do ditongo, tá? No ditongo a vogal pode aparecer antes ou depois da semivogal. E o hiato? O hiato é quando na separação de sílabas eu tenho cada vogal em uma sílaba, sem uma consoante intermediária. Já que falamos tanto de hiato, de ditongo e de tritongo, é natural que a gente então agora reforce esse conceito falando sobre os encontros vocálicos. Então, encontro vocálico é o agrupamento de vogais e ou semivogais, sem consoantes intermediárias. Esse aqui, é o grande detalhe, tá? Sem consoantes intermediárias. Então, quais são os tipos de encontros vocálicos que eu tenho? Hiato, já vimos. Vogal mais vogal. Você sabe que uma sílaba só pode ter uma vogal, então naturalmente elas estarão em sílabas diferentes. Olha aqui, saída, né? Eu tenho vogal e vogal. Saúde, vogal e vogal. Jamais eu poderia ter duas vogais na mesma sílaba. Tá ok? Outro tipo de encontro vocálico, ditongo. Só que o ditongo, ele pode ser crescente ou decrescente. Aqui eu estou apresentando para você o decrescente. Por que decrescente? Tá? É quando você começa fortemente e termina a pronúncia fracamente. Isto é, você começa com a vogal, nós já vimos que ela é pronunciada com mais intensidade do que a
semivogal. Percebeu? Então, ó, a vogal vem na frente, tá? Na palavra muito. Bem, por aquele artifício, nós vimos que tanto a letra U quanto a letra I valem 1 ponto. Agora você tem que aguçar o ouvido, apurar a sua sensibilidade e perceber que na pronúncia da palavra muito, a letra U é que serve de base. Então a letra U aqui é que vai ser a vogal. Como eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba, a letra I, que é pronunciada com menos intensidade, vai funcionar como semivogal. Então veja, eu começo com uma pronúncia mais forte e termino com uma pronúncia mais fraca. Então eu tenho aqui um ditongo decrescente. O mesmo vai acontecer com as palavras pai e céu. Aqui fica um pouquinho mais fácil. O A vale 4, a letra I vale 1. A letra E vale 2, então ela é a vogal. A letra U vale 1, então eu tenho aqui a semivogal. Então veja, ó, vogal primeiro e depois a semivogal. Aqui é a mesma coisa na palavra pai. Ditongo crescente. Agora repare, a posição da vogal e da semivogal mudou. Agora eu começo com menos intensidade e termino com mais intensidade na palavra linguiça. Então a letra U é a minha semivogal, tá? É a minha semivogal. E a letra I agora, peraí, galera, preciso apagar aqui para você. Não era aqui. Ali estava certo, apaguei o lugar errado. Então, peraí. Eu tenho vogal aqui, vamos manter aqui, porque aqui estava certo. É aqui que eu queria apagar. Então, ó, na palavra linguiça, a letra U é a semivogal e a letra I é a vogal. Ela é pronunciada com mais força, com mais intensidade. Na palavra sábia, o que eu tenho aqui? A letra I vale 1, a letra 4... ou melhor, a letra A vale 4, né? Então, eu comecei com uma semivogal, uma pronúncia mais fraca, e terminei com uma pronúncia mais forte, que é a da vogal. Então, eu cresci. Dica legal, queridos. Os ditongos podem ser classificados ainda em orais, tá? E nasais, conforme a passagem do som. Então, qual é a grande dica? Nós temos que lembrar agora da nossa professora do primário e temos que fazer isso mesmo. Então, ó, fechando aqui, ó, o nariz e pronunciando a palavra leite. Vamos lá? Leite. Fazendo isso, a gente percebe que a corrente de ar não passa pelas narinas. Então, o que eu tenho? Leite é um ditongo oral, tá bom? Agora vamos repetir a mesma técnica, né, que a professora lá do primário ensinou. Vamos fechar aqui o nosso nariz e pronunciar a palavra muito. Vamos lá? Muito. Bom, se você fez esse teste, você percebeu que o som, a corrente de ar passa também pelo nariz, né? Então, nós estamos diante de um ditongo nasal. Tritongo, como eu falei, no tritongo a posição da vogal é sempre no meio. Então, repare, eu não posso agora classificar o tritongo em crescente ou decrescente.
Esse tipo de classificação só cabe para o ditongo. Na palavra Paraguai, eu tenho 1, 4 e 1, ou seja, semivogal, vogal e semivogal. Na palavra quão, eu tenho 1, 4, a letra O, você deve se lembrar, vale 3. Então veja, o som mais forte, mais intenso, está no meio, é a vogal. Dica legal, os tritongos também se classificam em orais e nasais. Como eu disse, não cabendo para eles as classificações em crescentes ou decrescentes. Isso está reservado para os ditongos. Qual é o perigo? Veja, ninguém também falaram e amaram. Em todos esses casos, tá, ocorrem o quê? Ditongos decrescentes nasais. É como se eu tivesse, então, ó, o fonema representado pela letra E com o til, com o símbolo, o sinal de nasalização. A letra M aqui, ó, vai representar o som que geralmente é representado pela letra I. Na palavra também, a mesma coisa. A letrinha M vai representar o som que geralmente é representado pela letra I. Na palavra falaram, olha, como é que eu compreendo? A letra M representando o som que geralmente é representado pela letra O. E o mesmo ocorrendo na palavra amaram, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, vogal, o que mais? Semivogal, tá? Em todos isso vai acontecer, vogal e semivogal, tá bom? Você sabe que a letra E vale 2, a letra I vale 1, por isso que é decrescente. A letra A, por exemplo, vale 4, a letra O, de acordo com o nosso artifício, vale 3, por isso que é decrescente. Na palavra poeira, bem, em palavras como esta, há ao mesmo tempo a consideração de um hiato e de um ditongo, né? Eu tenho aqui, ó, O com E, né, representando o hiato. Eu tenho aqui, ó, vogal com vogal. A letra I é a minha semivogal. Confere? Então eu tenho hiato por um lado e por outro ditongo. Em palavras como ideia, praia, por exemplo, alguns autores sustentam a ocorrência de 2 ditongos. Por que 2 ditongos, professor? Um deles é decrescente. Tá aqui, ó, ditongo decrescente. Eu tenho a letra E valendo 2, é a vogal, é mais forte do que o som representado pela letra I, que vale 1. Então eu tenho aqui vogal e semivogal, ditongo decrescente. Agora, o que acontece é que o outro ditongo crescente é causado pelo prolongamento, tá, do fonema representado pela letra I. É como se eu tivesse aqui, ó, ideia, tá? É como se a letra I passasse para a sílaba formada pela letra A. E aí, nesse caso, olha para cá, eu tenho a letra I como semivogal, porque a letra I, você já viu no artifício, vale 1. E a letra A, no artifício também, você sabe que vale 4, então ela é a vogal. Então, por isso, a consideração de um ditongo crescente e de um ditongo decrescente. Enquanto consonantal é o agrupamento de consoantes sem vogal intermediária. Então, ó, guarde isso aqui, tá bom? Sem vogal intermediária. Olha lá, abraço, atleta, pneumonia. Quando essas consoantes permanecem juntas na mesma sílaba, nós chamamos de encontro consonantal
perfeitos. Agora, eles serão classificados de imperfeitos quando eles estiverem em sílabas diferentes. Olha aqui, ó, sublinhar. Já vimos que isso é possível. Sub, solo, abdicar. Ok? No próximo bloco, então, nós vamos fazer alguns exercícios de bancas examinadoras, de concursos anteriores. Vejo você lá, um grande abraço.